Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria! Eu me chamo Gustavo de Maria. E eu, Michele de Maria. Mais uma vez estamos aqui, toda a comunidade, Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Comunidade São José, Nossa Senhora das Graças, né? Mais uma vez aqui, hoje, dia 23 de fevereiro de 2024, uma sexta-feira, né? Essa sexta-feira tão abençoada. Com certeza. Né? Que é entregue ao Sagrado Coração de Jesus, né? Sim, muito importante. Muito importante esse dia, né? E hoje viemos aqui, mais uma vez, trazer a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor Deus, o Evangelho, para adentrar aí na sua casa. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje, Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 20 ao 26. E assim diz o Evangelho. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não encontrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da jena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diante dessa palavra tão séria, né, que no nosso dia a dia acontece direto, né? Ou seja, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, os fariseus e os escribas na época de Jesus, eles eram muito ligados à lei, a seguir as leis. Eles colocavam os outros para seguirem as leis, porque eles eram representantes dessas leis, né, aqui na terra, e eram eleitos, né, e aí eles colocavam as pessoas para seguir as leis de um modo muito rígido. Siga as leis, né, faça isso, faça aquilo, os costumes, os modos de jejum, tudo. Então eles mandavam que seguissem rigorosamente, eles mesmos não seguiam. Daí a hipocrisia. Jesus depois, quando sempre encontrava com eles, vez ou outra, era pronunciada essa palavra de hipocrisia. Em que sentido? Né? De falsidade, né? Colocar os outros para fazer, e eles supostamente, publicamente, eram praticantes dessa lei também, e não era. E eram ligados principalmente à lei. Nós sabemos que não é
preciso, não se pode estar só ligado a leis. O cristão não pode ser um católico ligado somente às leis. Não, porque eu tenho que comungar de certa forma. Se não der para comungar dessa certa forma, eu estou doente, eu não tenho acesso ao hospital, então eu tenho que ser complacente, eu tenho que ser mais, adaptar aquela realidade ali, do modo que Deus vai estar vendo o nosso esforço, de não poder fazer de um certo modo, a gente faz do outro. O que importa para Deus é o coração de cada um, né? Então, todo aquele que se irá contra o seu irmão, Jesus fala também, será castigado. Ou seja, todo aquele que fica com raiva do seu irmão e essa raiva não passa, você não procura perdoar o seu irmão, você não procura se entender com o seu irmão, você não estende a mão para o outro, né? Você não é complacente com o outro também. Você tanto está vendo o erro do outro, como você também tem que ver o seu erro. É importante isso também, não é só o outro que errou. Muitas vezes, né? Houve alguma coisa aí, né? De ida e volta, nesse sentido. O que disser imbecil e o que disser louco será condenado ao fogo da geena, ou seja, será condenado ao inferno, né? Então chamar, vamos dizer assim, um palavrão, né? Que é no caso imbecil, ou dizer que a outra pessoa está louca, admitir isso, né? Que a outra pessoa está louca, é louca, ele vai ser condenado. A lei de Deus é séria, é certa nesse sentido. Então, quantas vezes no dia a dia a gente, né, chama um palavrão, né, fala alguma coisa por uma raiva do momento e a gente está se condenando. Ou seja, o que é importante a partir do Evangelho? Se a gente está diante do altar, a gente está na missa. Então, antes de comungar, o que manda a lei de Deus, o que manda o Evangelho é justamente lembrar que está em falta com alguém, que ofendeu alguém, que chamou um nome, ou que praticou alguma ofensa com alguém também. A gente tem que ver os nossos erros, procurar primeiro se reconciliar, ou seja, se arrepender daquilo que aconteceu, que fez, né? E confessar, para poder então na missa comungar. Isso é muito importante, porque isso é motivo de condenação própria, né? Você está em pecado, não se arrepender, porque também não adianta muitas vezes você ir ao confessionário, levar o pecado cometido, mas você não arrependeu. Ou se você tem o intuito de, Deus está vendo o meu coração. Se Deus está vendo o coração, mas Ele está vendo as ações também, né? E a falta das ações. Então, achar que aquilo ali, não, vou confessar agora para comungar, mas depois eu vou continuar, eu vou pecar novamente. Isso também, Deus está vendo também, isso também não está certo. Isso é muito pelo contrário, isso é hipocrisia, tanto quanto os fariseus estavam praticando lá no tempo de Cristo. Isso é importante saber, né? Temos que trazer. E a participar do reino de Deus é muito mais que cumprir leis externamente, né? Ou seja, participar do reino de Deus, o reino de Deus é amor. Então o seu reino é um reino de amor. É um reino de pequenos gestos que merecem a atenção, dar atenção ao próximo, né? Fazer a caridade, como pede a Quaresma, mas também que todo ano se pratique a caridade, a atenção ao próximo, né? A ajuda com um gesto, com uma palavra, com levar um alimento para quem é necessitado, né? Isso é importante. Então, para participar do reino de Deus, a gente não pode só ficar cumprir leis que estão no mandamento, mas de coração a gente não está presente na nossa vida cristã, do modo sério, no modo sincero, né? Ser um cristão, não adianta ser um cristão que se veste com modéstia, que assiste à missa, né? Que comunga, mas no coração ele está ali numa situação de raiva com o irmão, com o vizinho, com um parente. Ele não resolveu aquela situação, porque por trás, né, daquela confissão dele, daquele pecado que ele cometeu, existe uma situação muito maior. Em que sentido? Que situação foi essa que levou ele a cometer aquele pecado? O pecado confessado vamos dizer assim, uma ponta do iceberg. É só uma ponta daquele navio. Porque o pecado cometido, ele vem de uma situação muito maior.
que levou, o que é que te levou, pense bem, o que levou você a cometer aquele pecado ali que você precisa chegar até o padre e confessar, né? Não ter a vergonha ou o receio de levar até Deus a tua ofensa, né? Se arrepender de coração daquilo ali e levar ao representante de Deus para confessar, reconciliar, aí sim, diante do altar, poder comungar, poder receber o corpo de Cristo de uma forma completa e inteira, né? Que diante desse evangelho, assim como o evangelho faz, Jesus é justiça. Sim. Jesus é a lei. Sim. Né? Então Jesus, ele quer da melhor forma educada, né, trazer os seus filhos a respeitar um ao outro, né, respeitar o próximo. Você família, né, traz essa família desunida, uma família que briga por qualquer besteira, qualquer coisa, coisas bestas, né? Mas que se saber viver na lei, essa lei que é ter Jesus na família, que é ter Nossa Senhora na família. De um modo sincero, né? De um modo sincero, né? Mas é trazer isso, né? Verdade. É respeitar o próximo, é viver a verdade, né? É viver o que Jesus nos pede para ser vivido. É verdade. Ir à Santa Missa, se confessar, comungar, receber Cristo na Eucaristia, cumprir os mandamentos, só que de forma de coração, né? De coração, que é o importante. Se você traz Jesus para a sua vida, aí já é o ponto em que estamos na Quaresma, né? Sim. Que tal você aí está nos assistindo, família, trazer Jesus, né? Trazer Jesus. Eu sei que Jesus já está com vocês. Sim. Mas se fortifique mais ainda, né? Trazer esse Jesus na parte do vestir, né? Na parte do agir, né? Sim. Na parte do perdão, né? Na parte de trazer mais a oração, para que, se vocês deixarem esse coração fechado, o próprio inimigo é ele quem vai usar vocês. E aí vai sair o quê? Palavrões, né? Não vai ter aquele respeito, vai ser irmão contra irmão. É importante. Filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra mãe. E é importante salientar, né, que quando a gente não deixa, não abre o coração ao agir de Deus, o nosso coração fechado vai se abrir ao agir do inimigo, né, do que é contrário a Deus. Então viva esse tempo de Quaresma, né? Assim como trazendo a oração, jejum, caridade e muita penitência, traga Jesus, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Olha o quanto Jesus sofreu no deserto durante esses 40 dias. Né? Com certeza. Jesus não comeu carne, Jesus não bebeu água. Jesus foi tentado. E é o que nós vamos ser também nessa Quaresma. É porque Jesus é o caminho, aquele caminho que a gente, seguindo a Ele, a gente vai trilhando na nossa vida até o final da vida para chegar à vida eterna. Ele é o caminho, a verdade, né? A verdade de tudo, das coisas. A humildade é a verdade de tudo. É você reconhecer quais são as suas limitações, o que é a sua realidade de vida, né? E Ele é a vida que Ele quer que nós tenhamos. É a vida com amor, é a vida na paz, é a vida em comunhão verdadeira com os nossos irmãos. Então, quando a gente segue Jesus do modo completo, verdadeiro e de coração, Ele é o caminho que a gente deve seguir, a verdade é o modo como a gente deve seguir na verdade, e Ele é a vida, Ele é a compensação de tudo que a gente está vivendo de coração ali junto com Deus, né? Com as coisas de Deus. Não sejamos como os fariseus, hipócritas, os escribas, né? Que só praticam as leis, né? Não adianta só cumprir as leis, os mandamentos. Que nem eles, mas sim, abre a porta desta casa de vocês, abre a porta desse coração de vocês, que tanto necessita de Jesus. Verdade. Tanto necessita de Jesus. Né? Que diante dessa palavra, que Jesus é a lei. Né? Jesus é a lei, Jesus é amor, Jesus é felicidade, é o caminho. Jesus é justiça, Jesus é o perdão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, né?
Então, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, então, comunidade São José e Nossa Senhora das Graças. Deixem, família, deixem este evangelho, essa palavra de Deus adentrar no coração de vocês. E hoje Deus deixa essa oração para vocês. Sim. Senhor, que eu compreenda que meu próximo é a expressão da tua presença. Então, se você compreende que o seu próximo é a presença de Deus perto de você, para que você fechar o coração? Para que o inimigo use e você está magoando o próprio Deus, batendo no próprio Deus. Abra esse coração para trazer Jesus diante do seu coração, para trazer Nossa Senhora diante do seu coração, para você saber o que é verdadeiramente um filho de Deus, a respeitar o próximo, né? A respeitar o pai, a mãe, enxergar a necessidade do próximo. A necessidade do próximo. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Né? Se devemos carregar a esse caminho, a imitar o Cristo, né? Então que saibamos olhar para o próximo e ver Cristo. Não ver os fariseus, os escribas, o próprio inimigo. Amém? Amém. E na oração, vamos deixar a ação aí na sua casa. A ação é botar em prática essa, né, a ida até o irmão e elogiar o irmão de comunidade que tenha feito uma boa ação. Elogie. Olha o quanto é maravilhoso, né, participar de uma comunidade. Tão maravilhoso quanto nós estamos aqui, né, levando o evangelho, levando a palavra de Deus até a vocês. Estamos em uma comunidade só. Essa comunidade em que você pode ouvir o evangelho aqui e levar aos irmãos, né? Ao terço dos homens, né? A Legião, né? De Maria, da comunidade, há muitos outros, né? Grupos de orações, sim. Juventude e tudo. Compartilhem, né? Eu peço a vocês que, diante desse esse vídeo que nós estamos fazendo para vocês, né? Que vocês compartilhem, né? Compartilhem para toda a comunidade, né? As comunidades que pertencem à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, como a São José, Nossa Senhora das Graças, compartilhem. Né? Façam essa rede para estender cada vez mais a palavra de Deus até onde puder. Você faz sua parte, leva ao próximo, o próximo leva ao próximo, e aí vai fazendo essa corrente do bem, corrente de Deus. Então vamos ver Jesus no nosso próximo. Então você vai aí na sua Bíblia e marca Mateus capítulo 5, né, versículo 20, do 20 ao... É o 20 ao 26. Ao 26. Deixa Jesus, essa lei do amor, da justiça, da prosperidade, do caminho, a verdade e a vida, entrar no seu coração. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Para Cristo. Para sempre seja louvado. E amado. E amado. Salve Maria.